Amém? Então vamos lá. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Já aí, espero que vocês já estejam anotando. Shalom, Thalita, Aécio, seja bem-vindo. Bom, todos vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Hoje eu quero ensinar para vocês qual é a maneira, qual é a estratégia que as trevas elas têm para operar contra as nossas vidas, certo? Para tentar debilitar, para tentar combater eu e você, aquilo que Deus ele colocou em nós. Porque, como você sabe, nós carregamos um grande valor. Eu acho que você já deve ter escutado aquela frase que ladrões não roubam casas vazias. E o inimigo ele sempre ataca você porque ele sabe o que você carrega. Muitas vezes o inimigo ele descobriu primeiro, ele descobriu um segredo sobre você que você ainda não descobriu. Você sabia que toda área onde o inimigo, onde você mais é atacado, é onde Satanás, Rassatã, ele descobriu um segredo que ele não quer que você descubra. Então, não é você que tem que ter medo dele. Você sabia que é o inimigo que tem medo que você descubra esse segredo? Porque quando você descobrir, você vai avançar de todas as formas e ele não vai ter mais autoridade, não vai ter mais vantagem sobre você. Então, hoje eu vou mostrar isso para vocês. Eu quero ensinar isso para vocês. Porque o inimigo sempre tenta debilitar e combater aquilo que Deus colocou dentro de nós. Mas aqui, abra sua Bíblia aí agora em Efésios 6, número 1, versículo 11. Todos vocês já devem já ter lido essa palavra, mas mesmo assim anote aí ou abra aí. Vai dizer assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero pegar a base, eu quero usar a base aqui nesse texto, eu quero ensinar para vocês aqui no dia de hoje, e colocar fundamento a partir desse texto de Efésios 6. Amém? O que é interessante aqui é que quando você pega essa palavra maquinações, em algumas traduções está maquinações ou estratégias, né, ou ciladas, certo? Tudo, e algumas traduções tem, igual eu expliquei para vocês, tudo que foi traduzido foi traído. A tradução, para quem não sabe, o que significa tradução? Tradução significa traição. Tudo que é traduzido foi traído. E por isso que a verdadeira tradução é hebraico, ok? Então, por isso que eu sempre leio várias traduções para a gente chegar, né, na melhor, a mais próxima da original. Então, o que é interessante? Em algumas traduções, tá? Maquinações ou estratégias, certo? Paulo, ele deixa bem claro aqui, já vai anotando, tá, gente? Paulo deixa bem claro aqui que nós, tanto você quanto eu, precisamos tomar muito, mas muito cuidado com as ciladas do diabo, certo? Se você é uma pessoa, anota isso, que isso aqui vai abrir a sua mente hoje, vai deixar você mais atento, vai deixar você mais alerta. Porque é igual eu sempre falo, a distração é um dos piores inimigos que nós temos. Porque todo momento nós estamos distraídos. Enquanto você está distraído com uma coisa que não era para você estar focado, alguma outra coisa está passando despercebida aos seus olhos. É como você está olhando para um lado e pelas suas costas está passando um ladrão atrás de você, levando algo que é seu e você não consegue nem enxergar, nem perceber. Aí passa 2, 3 dias e você sente falta daquilo que era seu. Já é tarde demais. Como muitos de vocês. Passa tempo e você sente falta, ou melhor, você acontece alguma coisa e aí você desperta. Então presta atenção nisso aqui. Até porque, depois que o prejuízo veio, já não tem muita coisa para a gente fazer, né? Mas presta atenção. Aqui, o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós tomarmos muito cuidado com as ciladas do diabo, certo? Se você é uma pessoa que você não está atenta a certas circunstâncias, você pode cair em ciladas que você nem sequer imagina, sabia? Você nem sequer imagina. Algo que eu tenho reparado sempre, o diabo sempre está querendo colocar a gente numa cilada. Sempre, sempre. Eu estou atento a todo momento. Todo momento. Então, presta atenção nisso aqui, que hoje sua mente vai se abrir mais ainda. Por quê? Algo que para você parece normal, quando você vai ver, do nada aquilo dali era uma cilada. Então, depois de um ano, né? Ou melhor, depois de um ano muito, muito conturbado,
que nós passamos agora, porque querendo ou não, muitas situações aconteceram com muitas pessoas. E nós estamos em um novo ano agora. Nós estamos em um novo ciclo, numa nova oportunidade. Então, depois de enfrentarmos algumas batalhas, nós começamos a perceber e ficamos mais atentos a certas coisas. Então, muitas vezes, pessoal, nós temos a tendência, e isso daqui, né, é um fato, nós temos a tendência, às vezes, de subestimar o nosso adversário. É ou não é? Subestimar, né, como o inimigo da nossa alma, ele opera contra nós. Muitas vezes, nós subestimamos a forma como o inimigo da nossa alma trabalha. E eu quero deixar bem claro para você que nem eu e nem você, e principalmente, presta atenção, principalmente quando você experimenta na pele certas circunstâncias, certas situações, aí você começa a perceber, poxa vida, eu não poderia ter permitido, eu não poderia ter subestimado o inimigo da minha alma. Presta atenção no que eu vou te falar. Por quê? Quando nós falamos de ciladas ou de maquinações ou estratégias do diabo, eu quero que você tenha em mente que eu estou falando dessa palavra. Quando nós estudamos essa palavra no original, essa palavra, ela significa esquema. Anota isso. Significa esquema. Ok? Essa palavra significa metodeia. Ok? Metodeia. E dessa palavra se deriva também a palavra métodos. Anota, métodos. Então, metodeia significa um esquema, certo? Um esquema, correto? Então, Satanás, presta atenção. Satanás, ele tem esquema, ele tem métodos, anota isso, da qual ele consegue alcançar vantagem, tanto na sua vida quanto na minha vida. Até que está claro para vocês? Escreva aqui para mim se até aqui está claro para vocês. Como vocês sabem, isso aqui não é qualquer aula. Eu preciso saber se vocês estão cientes, se estão ligados. Tá claro, Rosa? Rosa falou que tá claro. Para quem mais tá claro? Perfeito. Tá todo mundo aí entendendo, então. Melhor, se você estiver entendendo, escreva qualquer coisa aqui. Mas se você não estiver entendendo, fica quieto, que aí eu vou saber que você não está entendendo. Aí eu já consigo saber quem é e quem não é. Quem entende e quem ainda não está entendendo. Porque aí, se você não está entendendo, eu preciso melhorar um pouco mais a minha explicação. Correto? Eu sempre tento ser uma pessoa que traga detalhes, né, para que ninguém fique à mercê. Porque eu conheço pessoas que elas ensinam, mas elas não aplicam os detalhes. Os detalhes são importantes, importantíssimos os detalhes. Um detalhe, ele tira dúvidas que às vezes você estava com uma dúvida aí. Igual às vezes eu vejo pessoas que ela ia fazer a pergunta, aí do nada eu falo alguma coisa lá, você já respondeu o que eu ia te perguntar. Então, beleza. Então, essa palavra se deriva a métodos, certo? Igual eu falei, o inimigo ele tem métodos, ele tem estratégias contra nós. Ok? Repleta a mensagem. Como assim repleta a mensagem? Amém. Amém, Ruth. Fique em paz. Eu sei que tem pessoas que não conseguem escrever, né? Eu entendo. Você falou repleta a mensagem, por favor. Você falou repleta ou repete? Não estou entendendo. Mas qual mensagem você falou repete? Eu estava só. A passagem bíblica. A passagem bíblica que eu passei aqui é Efésios 6:11. Foi essa. Entende? Efésios capítulo 6, versículo 11. Onde mostra sobre as estratégias, as ciladas, enfim. Certo? E eu estou falando sobre isso, as estratégias do inimigo. Seja bem-vindo, vocês que estão entrando agora. Ok? Amém, irmã? Pegou agora aí? Maravilha. Então, é assim que o inimigo da nossa alma, ele trabalha. Para quem está entrando agora, eu estou explicando aqui sobre as ciladas, as estratégias. Ó, a Luísa está aí também? Shalom, Luísa. Não tinha nem te visto aqui. Amém, pessoal? Então, aqui, deixa eu ler de novo aqui para quem entrou agora. Vamos ler aqui. Efésios capítulo 6, versículo de número 11. Vai dizer assim, ó, revestivos de toda a armadura, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
É igual eu tô explicando aqui, gente, para vocês que entraram agora. Em algumas traduções está ciladas, igual essa que eu li, outras está maquinações e outras está estratégias. Então, Paulo deixa bem claro que nós temos que tomar cuidado com as estratégias, com as ciladas que o diabo ele tem contra nós, certo? E eu expliquei aqui também que essa palavra cilada ou estratégia, ela se deriva a métodos. Ela se deriva também, ela significa metodeia, que significa um esquema. Então, Satanás, ele tem esquemas e ele tem métodos contra nós, ok? Para quem não entendeu, eu só resumi aqui. Então, depois você vai ter que ouvir a gravação para você entender melhor, ok? Então, é assim que ele trabalha, é assim que as coisas elas acontecem, é assim que essa operação do nosso inimigo, é assim que ele age contra nós. Essa é a operação dele, certo? É assim que ele faz. Então, presta atenção. Tudo que ele vai, ó, eu quero, eu quero que vocês fiquem cientes disso. Por quê? Agora, quando nós falamos desse esquema, já vai até anotando isso. Quando nós falamos desse esquema, quando nós falamos desse método, eu quero que você entenda algo. Nós precisamos entender, nós precisamos estar de acordo com alguns dicionários. Em primeiro lugar, esse esquema aqui, ele é como um substantivo, certo? Ou seja, ele é um esquema, ele é um plano de ação sistemático. Se é que você está entendendo o que eu estou querendo dizer, certo? Ele é um plano de ação sistemático. Eu quero que você tenha clareza disso. Porque Satanás, ele tem um plano de ação sistemático. Anota isso. É assim que ele vai operar contra nós. Esse plano, pessoal, ele é um plano secreto. Ou é um plano encoberto. Anota isso. Eu quero que vocês entendam isso. Então, eu não quero dizer que a partir de agora você tem que duvidar de tudo e de todos. Não é isso, tá? Não é isso. Certo? Esse é o momento, pessoal, no qual você precisa não mais permitir que certas circunstâncias, certas intenções possam roubar você, possam roubar o seu discernimento. Amém? Possam trazer prejuízos gigantescos sobre você. Mas anota isso. Quando nós temos clareza, isso aqui que eu estou passando para vocês é muito importante vocês entenderem. Por quê? Quando nós temos clareza, quando nós temos discernimento, e quando nós deixamos também a parte emocional sucumbir à parte do espírito, é aí que nós temos a tendência de errar. É igual eu ensinei, acho que foi ontem, né? Que muitos agem pela emoção, o fogo estranho da alma. Foi ontem mesmo. Então, e é aí que nós vamos errar mesmo. Porque o inimigo ele tem estratégias. E muitas dessas estratégias envolvem as nossas emoções, envolve uma alma desalinhada, envolve você tomar decisões erradas. Quantas decisões erradas você tomou que você viu, sentiu na pele que aquilo trouxe um grande prejuízo para você? Só que Deus ele não tem culpa da sua decisão. A nossa vida é muito boa, a vida não é ruim. Ruins são as nossas escolhas que nós tomamos. E o inimigo, ele se aproveita. Eu já ensinei para vocês que o inimigo, ele não desaproveita de nada. Então, nesse exato momento, você estando ouvindo essa aula, não sei se você está dando importância para isso que eu estou te falando, mas nesse exato momento há uma maquinação, há uma estratégia, há uma cilada, há um esquema sendo feito, elaborado contra você. E quando você tem clareza, quando você tem ciência, quando você tem as armas certas, quando você tem o conhecimento certo, o inimigo ele não tem mais vantagem contra você. E é isso que o apóstolo Paulo ele estava ensinando para nós, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra toda cilada, toda estratégia. Você tem que estar protegido, blindado, porque senão ele vai conseguir acessar você. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Então, se nós deixarmos a parte emocional sucumbir à parte do espírito, nós vamos errar mesmo. Entende? Nós vamos errar e errar feio. E o que é mais interessante? O mais interessante é que o ser humano, ele tende a aprender muito mais com os seus erros do que com os seus acertos. É ou não é? Por quê? Quando eu e você aprendemos com os nossos erros, isso fica uma marca. Isso fica marcado. Se você estudar a história de Davi, você vai perceber a quantidade e a infinidade de erros que ele cometeu. Cometeu vários. É igual eu te falei, Davi ele teve um coração perverso. Eu falei, não falei numa aula aí, falei, ele teve um coração perverso.
Só que isso foi por conta do quê? Da iniquidade. Então, chegou um momento que ele começa a caminhar em um alinhamento com os céus, certo? Mas voltando para esse esquema aqui, voltando aqui para esse plano secreto, esse plano encoberto, né? Aqui, porque aqui nós já começamos a ter uma ideia de como Satanás ele opera com a sua rede. Satanás ele tem uma rede bem organizada. É como se fosse uma empresa, entende? Agora, Satanás ele é empresário. Eu já ensinei isso para vocês, para alguns, entende? Agora, vamos lá. Segundo ponto, a definição de esquema. Eu quero que você entenda algo. A definição de esquema, como o verbo é conspirar, é elaborar um plano ou elaborar um esquema. Então, qualquer pessoa, presta atenção nisso aqui, qualquer pessoa que esteja arquitetando, armando, criando um esquema, tem por detrás uma influência. Anota isso. É igual eu falo, nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas tem carne e sangue que já aceitou ser usado pelas trevas. Tem carne e sangue que já está sendo manipulado e está sendo usado pelas trevas. A partir de semana que vem, eu vou repetir isso aqui porque podem me cobrar, que eu vou começar a ensinar coisas para vocês que vocês nunca ouviram antes. E quando eu começar a ensinar sobre a alma, eu ensinar para vocês, eu vou ensinar para vocês coisas, você vai entender por que tem certas pessoas que elas lutam contra você. Você sabia que tem pessoas que a alma delas já estão condenadas? Eu vou provar isso para vocês. Tem pessoas que, depois de tanta sujeira na alma, a luz da alma se apaga. Sua alma tem luzes. Eu vou te ensinar isso. Eu vou ensinar uma coisa que eu nunca ensinei antes, Luísa. Uma coisa que eu tô, para ensinar há muito tempo. E aí vocês vão começar a entender, e eu vou provar para vocês. E vocês vão ver, vocês vão falar, caraca, meu, como que eu nunca descobri isso antes? Agora vocês vão entender tudo, 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 tudo. Então não perca nenhuma aula mais, de verdade. Eu só não sei qual vai ser a aula. Eu sei que vai ser nas próximas semanas. Ou seja, daqui a partir dessa semana já começa. Eu já vou ensinar sobre o reino, então eu vou caminhando. Eu vou mostrar para vocês que tem pessoas que a alma delas, elas já estão sem luz, escuras. Eu vou ensinar para vocês sobre a energia sexual. Eu vou ensinar para vocês que nesse exato momento pode ter alguém que está com a sua energia sexual. Tudo se move por energia. Nesse exato momento, o seu anjo pode estar trabalhando para outra pessoa, porque sua alma pode estar apagada. Existem muitas coisas que eu vou mostrar e vou provar para vocês. Vocês vão ficar, uau. E agora agora tudo vai fazer mais sentido ainda. Já fazia antes, né? Vai fazer mais ainda. Porque agora são estratégias que o inimigo tinha contra nós que será revelado, desmascarado. E você vai entender por que certas pessoas, elas incorporam, porque a alma dessa pessoa incorpora. Você vai ver, sabe aquela pessoa amarga, pessoa, eu conheço algumas, que tem certas pessoas que o brilho delas já estão apagado, e ali é só um milagre. E tudo isso, eu só estou resumindo aqui, tudo isso eu vou explicar para vocês. Então, só para você começar a ter uma ideia como que Satanás ele opera. Amém? Então vamos voltar aqui para você entender. Então, a definição de esquema é como o verbo conspirar, elaborar um plano, elaborar um esquema. E é igual eu falei, qualquer pessoa que ela está armando algo, elaborando algo, por detrás tem uma influência, tem alguém usando aquela pessoa. Nós precisamos entender, pessoal, que nós temos sempre um esquema da qual nós precisamos descobrir. Nós precisamos, de fato, ver isso. Porque muitas vezes você não vai enxergar com os seus olhos naturais, mas você pode perceber com o seu espírito. Quantos de vocês já conseguiram perceber que tinha alguma coisa acontecendo? Alguém armando algo, alguma coisa estava acontecendo e você sentiu aquilo. Deus mostrou aquilo para você. Você não viu com seus olhos, mas você sentiu no seu espírito que alguém estava armando algo contra você. Alguma coisa, ou falando sobre o seu nome. E tudo aquilo, por detrás, tem uma influência. Por mais que seja alguém, é igual eu falo, não tenho nada contra ninguém, nossa luta não é contra as pessoas, mas tem pessoas que a mente dela é completamente dominada, é uma marionete. E existem esquemas, existem planos que o inimigo usa contra nós. E você consegue perceber através do seu mecanismo profético, do seu espírito. Deus ele colocou dentro de você e dentro de mim esse mecanismo. Igual eu ensinei ontem para vocês. Quem é que gostou ontem da aula? Que eu ensinei muitas coisas sobre
né? Como você acessar os seus 5 sentidos, a visão espiritual. Ensinei muitas coisas, entendeu? Antes de nós entrarmos, né, nessa nova semana, eu vou tentar falar sobre a audição espiritual. Quem sabe amanhã cedo, né? Enfim, então, aqui você consegue entender. Porque através do seu espírito, muitas vezes você não enxerga com seus olhos, mas você consegue perceber através do seu espírito. Satanás, pessoal, ele sempre vai usar um plano. Anota isso. Ele sempre vai usar um esquema. Então, basta dizer que o diabo preparou um plano que ele vai usar esse plano contra uma pessoa. Então, existe nesse exato momento agora um plano, uma conspiração contra cada ser humano sobre a face da Terra. Sabiam disso? Contra cada um de nós existe um plano agora. Nós mesmo, agora como nós oramos e nós se protegemos desde madrugada, nós já estamos cancelando, contra nós não tem plano nenhum. Agora, de pé. Quantos de vocês acreditam nisso? Contra nós não tem nenhuma operação, porque nós cancelamos. Nós temos autoridade. Você acredita nisso? Escreva aqui nos comentários. Você acredita, sim ou não? Você crê? A sua fé já fala por si mesmo. A sua fé te salva. A sua fé te salva. Então, se você se entrou na brecha, agora no portal do meio-dia, se nós se protegemos, se blindamos, o sangue de Jesus está clamando por nós agora. Então, esse plano, esse esquema, ele pode até estar arquitetado, mas ele não alcança mais a gente. Ele pode até tentar, só que esse plano já caiu por terra, já foi lançado fora. Já as armadilhas foram quebradas. Isaías 54:17. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Nenhuma. Sabe o que é nenhuma? É nenhuma. Então, se a palavra diz, quem é que vai contra a palavra? Hã? Quem impedirá? Fala para mim. Então, você precisa ativar sua fé. Marcos 11:23 vai dizer, se você der uma ordem a esse monte e disser, lance-se no mar, mas não duvidar no seu coração, assim acontecerá. Então, cada palavra que você decreta, acredite, confie, porque vai acontecer. Acredite nisso, entende? Então, nesse exato momento, existem planos contra pessoas. Porque essa é uma das formas, pessoal, que o inimigo da nossa alma, ele trabalha. Então, eu e você, nós não podemos, igual eu falei, nós não podemos subestimar o inimigo. Eu confesso para vocês que há algum tempo atrás, eu já subestimei isso quando eu era religioso, eu já subestimei muito, mas muito o inimigo da nossa alma. E por conta disso, eu vivi tantos revés, tantos atrasos, tantos problemas, tantos estragos, tantas circunstâncias que eu não precisava passar. Não, eu não precisava. Mas eu vejo hoje com bons olhos, porque nessa circunstância, né, só para você entender, tudo isso é para você crescer. Então, vale a pena. Claro que não é necessário passar se você for uma pessoa sábia. Se você abrir seus olhos antes, você não vai passar por isso. A maturidade. Se você tiver maturidade antes do problema acontecer, você não vai precisar ser maduro com o problema, ficar maduro só com o problema. Entende? Então, vale a pena. Por quê? Alguém sempre vai tirar proveito da sua experiência. Alguém sempre vai tirar a sua experiência. Anota isso. A sua experiência de dor do passado vai ser um antídoto de cura. Vai ser um remédio para alguém no seu futuro. Anota isso. Se você escrever para você mesmo, é uma profecia, escreve para você mesmo. A minha experiência de dor vai ser um antídoto de cura. Um remédio para alguém no futuro. Pode ter certeza disso. Porque Satanás, ele trabalha com planos. Com planos. Se aqui você começar a perceber, a partir de hoje, que existe um esquema, que algo está sendo arquitetado, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que esse esquema é um esquema que opera na escuridão. Anota isso. Esse esquema de Satanás opera na escuridão. Anota isso. Amém? A maior estratégia de Satanás na guerra espiritual é trazer escuridão. Lembra que eu acabei de falar que pessoas estão com a alma apagadas? Eu queria até falar disso hoje, mas não tem como, porque isso aqui vai. Só isso aqui você se prepara. Eu acho que eu vou ter que fazer um treinamento para falar disso, é melhor. Porque vai ser umas 3 horinhas, eu quero trazer logo tudo. Entende? Então, a estratégia do inimigo opera na escuridão. A estratégia dele é trazer escuridão contra nós. É apagar você, apagar o seu brilho.
Quando eu te contar sobre isso, você vai até querer jejuar mais, porque eu vou associar isso com o jejum. E você vai entender isso daqui. Porque muitos de vocês relutam contra isso. Tem dia que você está bem, mas tem dia que você está mal. E você não entende que tudo isso é Satanás apagando o seu brilho. Entende? Então, primeiro ponto. O que nós vamos estudar aqui na palavra? Esses esquemas aqui, isso aqui que eu falei, são os esquemas. Essas ciladas do diabo que aparecem aqui em Efésios 6, do versículo 11. O segundo que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Nós vamos seguir uma trilha que vai nos levar até Efésios capítulo 4, certo? Não, perdão. De Efésios capítulo 4, 14. Abre aí agora aí, Efésios 4. Abre Efésios 4 aí. Capítulo 14. Em nome de Jesus. Abre aí para que a gente possa avançar. Vai dizer assim, ó. Efésios 4, 14, ó. Ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Perfeito? Aqui você vai perceber que existe uma palavra, em algumas traduções, espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, em alguma tradução, você achou a palavra artimanha? Alguém achou aí, na sua tradução? Ou não? Para quem leu? Deixa eu procurar uma tradução aqui que tem essa palavra. Ninguém achou, né? Deixa eu ver aqui. Achou, Luana? Maravilha. O da Luana tem. Aqui, achei também, Luana. Vai dizer assim, ó. Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrinas. Ó. Certo. Peraí. Levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Pela artimanha de quem? Dos homens. Pela astúcia com que induzem ao erro. Olha só o que eu estou te mostrando aqui. Se os seus olhos estão se abrindo, se as escamas estão caindo, você está conseguindo enxergar o que eu estou te mostrando. Certo? Você vai perceber que essa palavra artimanha, essa palavra, existe essa palavra aqui, artimanha, certo? Terceiro ponto, eu quero que você entenda o seguinte. Eu quero que isso fique bem claro, mas bem claro na sua cabeça. Mas bem claro. Certo? Por quê? Presta atenção. Nós vamos procurar o que aqui agora? Qual é o significado dos truques no Antigo Testamento? Como que os acontecimentos no Velho Testamento aconteciam? Nós vamos descobrir qual que é o esquema que é traçado pelo reino das trevas. Correto? Por quê? Presta atenção no que eu vou explicar para vocês aqui agora. É muito importante você estudar isso aqui. A vantagem de você estudar tudo isso é porque você começa automaticamente a discernir as pessoas, a discernir também as intenções das pessoas. É isso que eu quero ensinar para vocês aqui. E você começa a viver algo muito, muito, muito mais além. Porque através da palavra nós podemos discernir as intenções dos corações, certo? Nós podemos também filtrar a nossa própria vida das nossas falhas, dos nossos erros e corrigir a nossa rota. Essa é a estratégia dessa aula, desmascarar as estratégias do inimigo para que você não venha mais cair em cilada. Porque a sabedoria é muito importante, nós temos ela, para que a gente não venha falhar. Porque muitas vezes, com todo respeito, você tem um sentimento, fala, eu senti no coração, eu senti... Gente, Deus, presta atenção, Deus, ele não fala na alma, Deus, ele fala no espírito. Tudo que é por sentimento, tudo que é por emoção, igual o Jeremias, ele já deixou claro que o coração do homem é enganoso. Então, tudo que você sente, às vezes você fala, eu senti que essa pessoa, ela é de Deus, Deus enviou essa pessoa para mim. Eu senti que aquela pessoa não é de Deus. Às vezes, o que você sente que é e que não é, você está se enganando. O inimigo, ele engana você. Ele engana por sentimento, ele engana pelas emoções. Então, não é pela emoção, é por espírito, é pela convicção. Para quem já fez comigo aqui um treinamento chamado Como Descobrir o Perfil Profético,
eu já ensinei isso para alguns, eu vou fazer de novo novamente para quem não teve essa oportunidade, para mim, te ajudar, qual que é o seu perfil profético? O seu perfil profético é a maneira que Deus fala com você. Existem 4 perfis proféticos. Deus fala de várias formas, só que cada pessoa tem dentro dela tem uma configuração interna. Nós temos isso. E Deus, ele pode falar com você de várias maneiras, só que o seu perfil profético é o ponto principal. Entende? Se é que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, não adianta você falar, eu senti, Deus fez eu sentir isso. Gente, emoção, toma cuidado, porque a emoção, ela é muito perigosa. A emoção, ela é da alma. E se a alma não está alinhada com o espírito, então significa que não veio do espírito aquilo. Vocês estão entendendo? Faz sentido para vocês? Por isso que eu estou ensinando isso para vocês. Eu vejo muitas pessoas sentindo no coração. Ai, eu senti no coração de ligar para a irmã e orar por ela. Amém. Glória a Deus por isso. Ora, se você puder. Mas será que aquele sentimento, aquelas palavras veio do Espírito Santo? É isso que eu estou querendo te explicar. Não estou falando que é errado. Mas você tem que entender para você não errar, para você não falhar, porque o inimigo trabalha com estratégia. E muitos estão enganados. Muitos estão enganadíssimos. E isso é o maior perigo que existe hoje. Entende? Então, você começa a viver algo. Por isso que é importante nós estudarmos isso. Certo? Quando nós estudamos isso, nós podemos filtrar a nossa própria vida, igual eu falei, das falhas, dos erros, corrigimos a nossa rota, porque existem algumas definições para essa palavra que eu ensinei para vocês, metodeia. Existem várias definições. Eu quero deixar bem claro aqui para você, ok? Então, o que nós estamos entendendo aqui? O que nós estamos aprendendo nessa aula aqui? Qual é o modo de operação do nosso inimigo, ok? Qual é o modo de operação do nosso adversário? Ele tem um sistema. As trevas carregam o sistema. Anota isso. As trevas carregam um sistema. Então, o que vai nos ajudar a descobrir os esquemas de Satanás é entender a sua metodologia, é entender o seu sistema. Se você não quer entender, é com você. Mas vai chegar um momento que esse conhecimento você vai precisar desse conhecimento. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você vai precisar. E aí você vai falar, poxa, se eu tivesse dado ouvido para aquela aula, agora eu saberia que isso aqui é um esquema. Agora eu saberia desvendar aqui essa metodeia, esse método contra mim. Entende, pessoal? Então, o que nos ajuda a descobrir os esquemas de Satanás é esse conhecimento. Segundo ponto, esse método, esse esquema, esse modo de operação, ele serve ao reino das trevas, serve, certo? Para descobrir as fraquezas das suas vítimas. Todos vocês que estão aqui, você tem um ponto fraco. Quem já viu em filmes, que o inimigo sempre procura um ponto fraco para tentar atacar? Isso é real. Isso não é só em filme. E aí, será que toda hora você está protegendo o seu ponto fraco? Qual é o seu ponto fraco? Fala para mim. Será que o seu ponto fraco é o seu filho? É os seus filhos? Será que o seu ponto fraco é o seu trabalho? Ou um dia eu vou te ensinar a deixar seu ponto fraco forte. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Porque isso aqui, tudo isso é capaz. Certo? Pessoal, todos nós somos estudados pelas trevas. Se você não estuda os métodos das trevas, fica tranquilo. As trevas estão estudando você. Sabia disso? Escreva isso. Eu sou estudado pelas trevas. É verdade. O diabo, ele conhece muito bem você. Ele conhece muito bem a sua linhagem geracional. Sabia disso? Ele conhece. Então, dentro daquilo que eu disse com relação às ciladas, aos esquemas, aos métodos de Satanás, nós precisamos entender que essa palavra metodeia, ela é composta de 2 palavras gregas. Meta, certo? Ó, metodeia. Essa palavra, ela é composta de 2 palavras gregas, que é meta e odos. Meta e odos. Aqui há uma junção, metodeia, certo? E ela tem essas 2 palavras. Por quê? Porque é uma palavra composta, meta e odos. Por quê? Então, essa palavra, essa palavra que vem, o termo modus operandi. Modus operandi. Ou seja, os métodos de operação de um criminoso. Os métodos de operação de alguém. Certo? Então,
o modo de operação significa literalmente como um modo, como o modo de operação, o modo de agir, o modo é uma expressão também latina, se é que vocês estão entendendo. Então, metodeia também é um plano que mostra o rastro de uma pessoa, o rastro de uma pessoa. Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu quero que isso fique bem claro para vocês. Quero que você capture essa ideia, porque a partir daqui é que nós vamos começar a entender ainda mais sobre tudo isso. A partir daqui nós vamos ter muito mais clareza de como que o inimigo da nossa alma opera contra nós. Então, primeiro ponto, meta. Essa palavra meta, ela é o prefixo. É uma reposição. É uma reposição simples que significa com ou na companhia de. Certo? Com ou na companhia de. E odos é a raiz da palavra, o caminho. Então, por aplicação, essas duas palavras significam o quê? O conhecimento do caminho. E fica tranquilo que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu estou trazendo clareza, eu estou trazendo essa clareza para você entender ainda mais como que o inimigo da nossa alma ele vai operar. Por mais que não esteja tão claro assim para alguns, vai ficar, ok? Porque se eu e você não tivermos clareza, se eu e você não tivermos atentos, certo? Porque o inimigo, ele vem de uma forma encoberta. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que eu e você, ele vai fazer nós errarmos. Estão entendendo? Ele vai fazer a gente errar. O intuito do nosso adversário é sempre fazer que eu e você erramos. Erramos nas nossas decisões, erramos nas nossas atitudes. É sempre fazer que nós possamos errar em tudo na nossa vida, para que assim ele possa ter argumento contra nós, para que assim ele possa acusar a nossa mente, ficar colocando toda hora pensamento em você. Você errou, você pecou, você fez aquilo, para que você fique afastado de Deus. Entende? Porque o que afasta o homem de Deus é o pecado, mas não é que Deus se afasta, é o homem que se afasta de Deus. Você pode ver, quando Adão pecou, Deus ele continuou visitando Adão. Você pode ver, Adão era visitado por Deus todo dia. Adão pecou e Deus continuou visitando o jardim de Adão. Só que o que aconteceu? Adão que se escondeu de Deus. Por que ele se escondeu? Porque um pensamento estava na mente dele. Eu errei, eu pequei. Então, quem se afasta de Deus é você. É ou não é? Quem se esconde de Deus é você. Não é Deus que se esconde de você. Deus está aqui para te ajudar. Deus está aqui para que você se arrependa. Vocês estão entendendo? Mariano entendeu. Mariano entendeu. Nosso pastor Mariano entendeu aqui. Isso mesmo, Thalita. Entendeu? Você que se afasta de Deus, porque nós temos um justo juiz, nós temos um advogado. Ele vai dizer, filhinhos, não pequeis, não peques, mas se pecares, lembre que tem um justo, tem um advogado justo, fiel para com vós. Nós temos esse advogado. Nós temos o Tribunal Celestial. Para quem não entende de Tribunal Celestial, eu vou começar a dar umas aulas para vocês aqui. Como acessar o tribunal, como se defender. Porque eu sei que você ora, eu sei que você tem uma intimidade. Não estou falando que você não tem uma intimidade, mas você tem que aprender a como interceder. Porque orar é uma coisa, intercessão é outra. Todos vocês têm que entender, até vocês, principalmente vocês que são líderes, pastores, vocês têm que aprender muito mais ainda, porque vocês têm pessoas para vocês alimentar. E com todo respeito, se você alimentar essas pessoas errado, vocês estão em prejuízo. Então você precisa alimentar essas pessoas com alimento sólido, com a verdade, com a palavra divina. Entende? E é muito importante isso. Muito importante. Ok? Amém? É isso mesmo, Mariano. Nós precisamos, porque imagina só, se nós não, nós mesmos já fomos enganados, porque quem ensinou a gente foi enganado. Então imagina o tanto de gente enganando um tanto de gente. E às vezes não é intenção. Você ensina de coração o que você sabe. Mas e se o que você sabe estiver errado, você tá errando de novo. Porque você está ensinando outras pessoas o errado. Isso é a pior situação que existe. Um dos maiores roubos que existe dentro da igreja. Sempre que eu falo, a igreja está roubando você. Não está roubando dinheiro, não. Não está roubando dinheiro. Sabe o que está te roubando? Seu tempo. Porque você está ali ouvindo coisas que estão roubando você. O tempo que você está dentro de um lugar que não está te treinando, mas está te entretendo, você está perdendo tempo, está jogando tempo fora. Tempo é vida, tempo é vida. Entende? Então, o intuito do nosso adversário é sempre fazer que nós vamos errar.
nós vamos ter decisões erradas em tudo, certo? Se nós, agora, nós entendemos, né, baseado aqui em Efésios 6, versículo 11, se nós definimos, então, os esquemas do diabo, primeira coisa, que meta significa objetivo, certo? Meta significa objetivo, é um objetivo. Então, peraí, essa meta que o inimigo tem é um objetivo contra nós, certo? Essa meta, como depois, né, não sei se você está entendendo, depois, Odos significa jornada. Odos significa jornada. Significa uma viagem. Odos significa uma via, correto? Então significa o quê? Somando essas duas palavras aqui, que é uma palavra composta, significa o quê? Saber para onde você está indo. Esse é o significado completo, saber para onde você está indo. Então, tecnicamente, significa que com o esquema de Satanás, ele força alguém, ok? Ele obriga alguém. Então, com a metodeia, ele vai forçar para onde você deve ir. Vocês estão entendendo isso ou não? Ele vai forçar para onde você deve ir. Ele vai forçar o que você deve fazer. Ele vai forçar o que ele quer fazer comigo e com você. É assim que Satanás trabalha. Então ele sempre vai fazer você ir para uma outra direção. Ele vai forçar para que nós venhamos ir aonde ele quer. Porque se você for para onde ele quer, você está longe do seu propósito. Você está longe do seu destino profético. Porque ele já preparou uma cilada. Ele já preparou algo para nós, para nos destruir, para tentar acabar com a nossa vida. Só que a infinita graça do nosso Pai, a infinita graça do Senhor, sempre quando um homem, sempre quando uma mulher, eles estão com o coração sincero, eles estão dispostos de fato a reconhecer que eles erraram, reconhecer que nós erramos, né? E avançar, fique em paz. O nosso Senhor Jesus, ele é capaz de mudar qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Não é à toa que você está aqui. Pensa comigo. Então, o esquema que nós estamos estudando aqui agora, baseado também nas ciladas que é, e que deriva também da palavra metodeia, existem algumas palavras que são sinônimos de esquema, que é a palavra edralos. Essa palavra edralos significa que ele senta, anota isso, edralos. Sabe o que significa edralos? Edralos, pastor Mariano, significa que ele senta e ele espera pacientemente que a sua vítima siga o caminho que ele fornece. Olha só como o inimigo trabalha. Ele faz essa estratégia toda e agora usa essa palavra edralos, que ele senta e agora ele está esperando que você siga o caminho que ele forneceu para você durante toda essa estratégia. Olha para você ver que interessante, quando você estuda a guerra espiritual a partir das estratégias, agora a sua mente se abre. Então, o Satanás, ele fica observando, ele fica pacientemente ali, observando você e eu caindo numa emboscada, caindo em uma cilada, fugindo do nosso propósito. Então, desde a perspectiva hebraica, essa palavra é chamada de emboscada mesmo. Amém? A palavra emboscada, o significado dela é emboscada mesmo. Ok? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 19, versículo 11. Deuteronômio 19, versículo 11. Até aqui está todo mundo entendendo? Me diz aí. Está claro para vocês? Está tudo claro aí? Maravilha. Tá ótimo. Então vamos lá. Deuteronômio 19, 11 vai dizer: Mas havendo alguém que aborreça o seu próximo e lhe arme uma cilada, olha isso. Presta atenção. Deuteronômio 19, 11, tá? Ó. Mas havendo alguém que aborrece o seu próximo e lhe arma uma cilada e se levanta contra ele e o fere na vida, de modo que morra, e se acolhe de alguma dessas cidades, então os anciões da cidade mandarão ali, olha só, mandarão ali e o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. Quem lembra que eu ensinei do vingador do sangue? Que eu falei ontem de ontem sobre ele. Quem lembra? Quem lembra? Isso aqui é um tema muito pesado, é claro que eu não vou trazer tudo aqui agora. Essa revelação aqui,
Você lembra, né? A irmã lembra. Quem mais lembra? O Bruno tava, tá certo, o Brunão tava também. Perfeito. Então aqui, um dia eu vou ensinar para vocês tudo isso aqui. É um anjo, isso, é um anjo que ele busca você por conta de derramamento de sangue inocente e por conta de outros pecados aí que uma hora eu te ensino. Esse vingador do sangue, ele pode nesse exato momento estar buscando um de vocês aqui, sabia? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mais uma outra hora eu falo disso. Então presta atenção. Vamos ler de novo aqui, ó. Então os anciões da cidade entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho, não, ó, o teu olho não pouparás. Presta atenção aqui, ó. O teu olho não pouparás, antes tirarás o sangue inocente de Israel para que bem lhe suceda. Ok? Josué 8, versículo 4. Abre aí ou anota aí. Josué 8, versículo 4. Hoje eu não vou poder te ensinar sobre isso, não, porque esse tema é muito pesado. Nós vamos marcar uma imersão para a gente fazer isso aqui, para me ensinar isso aqui. Vamos lá. Josué 8:4. Só que eu preciso usar essa base para você entender. E deu-lhes ordem dizendo: olhais, poreis e emboscadas a cidade, por detrás da cidade. Não vos alongueis muito na cidade, e todos vós estáis apercebidos. Não podem estar distraídos, pelo contrário, apercebidos. Deixa eu abrir uma outra tradução aqui. Essa palavra é muito forte. Ok? Essa parte do Vingador do Sangue, eu quis ler para vocês entenderem que ali tem a palavra, né, emboscada, ok? Mas a revelação disso é muito mais profunda do que eu estou falando aqui, né? Não tem a ver com esse tema. Um dia eu vou ensinar para você. Tem muita gente querendo aprender isso. Quando eu te ensinar isso também, muitas máscaras vão cair. Peraí. Peraí que eu estou abrindo aqui, Josué 8:4. Achei. Ó, deu-lhes ordem dizendo: eis que vos porei emboscadas contra a cidade, por detrás dela, não vos distancieis muito na cidade, e todos estareis alertas. Versículo 5. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos aproximemos da cidade, e será que quando sairemos como dantes, contra nós fugiremos diante deles? Peraí. Enfim, aqui você consegue entender, aqui ó, versículo 7. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, vula entregá-la a vossas mãos. Então aqui, bom, até aqui tá bom. Veja só como que opera os esquemas das trevas, os métodos e as maneiras pelas qual existe. Então, as maneiras, presta atenção, aqui as maneiras que as trevas trabalham, as maneiras que são traçadas as batalhas contra nós. Até aqui vocês estão entendendo? Um outro detalhe aqui para essa palavra emboscada é que a palavra hebraica para emboscada, isso aqui é muito interessante. Dentro do Velho Testamento existe essa palavra. Ela é usada 42 vezes no Antigo Testamento, que significa emboscada. Então, é o seguinte, é por isso que... Não, melhor. Por isso que essa palavra é entendido como perseguição. Sempre quando alguém está sendo perseguido, dentro desse modelo aqui, de operação das trevas, essa pessoa ela está sendo perseguida pela maior influência das trevas, certo? Portanto, combinando aqui metodeia junto a isso, desde uma perspectiva grega, então aqui é um esquema para nos fazer cair na onde? Em um buraco, cair uma armadilha, uma emboscada, uma cilada. Então metodeia, pessoal, ela dá a todos, né, o conhecimento de como existe um esquema e também como esse esquema ele funciona. Eu falei aqui sobre várias situações, eu não sei se vocês estão entendendo, certo? Só que aqui eu desmascarei várias questões. Se você anotou, se você pegou os pontos importantes e você ficar alerta,
você fazer igual Jesus falou, vigiar e orai, você vai conseguir prestar atenção nas emboscadas que o inimigo prepara contra você. A partir de hoje, a partir dessa palavra, é igual eu falei, não que você vai ficar desconfiando de tudo e de todos, mas você vai conseguir obter aonde tem emboscadas contra você. Correto? Então aqui, pessoal, nós começamos a ver qual que é a frente, qual que é a base primária dos ataques do nosso inimigo. Vocês conseguiram entender? Sejam sinceros. Aqui nós conseguimos ver como que ele consegue organizar, ou melhor, como que ele compõe, como que ele começa a arquitetar contra nós. Certo, gente? Essa palavra aqui, né? Essa aqui que essa é a palavra certa. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, antes de eu acabar essa aula, 5 coisas que você precisa observar, que na verdade todo ser humano precisa observar. Todos, ok? Todo ser humano precisa observar. Então, existem 5 coisas que nós podemos observar no ser humano por meio de Satanás. E aqui agora, isso aqui agora, a sua cabeça vai dar uma reviravolta. Primeira coisa que você e eu precisamos observar é a concepção. Concepção. Como foi que aquela pessoa ela foi concebida? Como foi? Como que uma pessoa foi concebida? Você sabia que parte de tudo que você vai sofrer e você sofre tá ligado diretamente com como você nasceu? Isso aqui eu também vou ensinar nas próximas semanas, tá? Nas próximas semanas eu vou ensinar para vocês que a sua data de nascimento, existem enfermidades que podem acontecer com você por conta da sua data, por conta do seu mês, por conta do zodíaco do mês que você nasceu. Só que isso também não vou falar agora. Tô dando só uma base para você entender. Igual eu falei, igual eu tô falando para vocês, não perca nenhuma das aulas. Fala sério, tá bom ou não tá bom todo esse conhecimento que vocês estão recebendo? Fala a verdade. Isso aqui vai equipar vocês, já está equipando vocês. Então, vamos lá, presta atenção nisso aqui. Tudo que você sofreu e tudo que você sofre está diretamente ligado como você nasceu, como você foi concebido, como você foi gerado. Sabia disso? Segundo ponto, como é que foi o seu nascimento? Como foi o seu nascimento? O dia que você nasceu, a forma que você nasceu, sabia que fala muito de como Satanás ele aplicou o seu modo de operação na sua vida? Sabia disso? Depois que eu descobri isso, eu consegui quebrar uma arma que tinha contra mim. Você não tem noção. Terceiro ponto, a sua genealogia. A sua genealogia, ela revela a forma que Satanás ele vai operar através de você. Sabia disso? Número 4, a sua educação. A sua educação, ela vai falar muito também. Sabia disso? Número 5, os padrões e os seus hábitos. Tudo isso é importante você lidar com as pessoas. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 16, no versículo 3. O que é mais interessante aqui, pessoal, é que Deus, o Espírito Santo, ele tem a sua maneira de nos fazer entender certas circunstâncias. É ou não é? Então você não perceber como Satanás ele arquiteta vários planos para batalhar contra você é a maior burrice. Essa aula é importantíssima você entender. Essa aula é importantíssima, todos nós entendemos. Porque não é só os líderes, não é só os que estão, né, à linha de frente que têm autoridade contra Satanás e pode se proteger de Satanás. Você também pode. O problema é que você, o nome já diz, se proteger, você está desprotegido porque você não ora, você não se blinda, você não lança palavras poderosas, você tem medo, parece, vamos dizer assim, orar, fazer uma oração de guerra. Muitos pensam que é só os pastores que podem fazer oração assim. É porque você não entende. Mas enfim, eu vou treinar vocês para isso. Amém? Ezequiel capítulo 16, versículo 3. Deixa eu abrir aqui. Aleluia. Já tô acabando aqui também, tá? Também que hoje nós estamos na sexta, estamos já perto para entrar no Shabat. Para quem não entende sobre o Shabat, me lembra mais tarde que eu vou mandar a gravação lá no grupo, tá? Ok? Hoje eu vou ver se eu libero mais uma gravação de uma aula que ninguém viu ainda. Tem aulas que vocês não viram. Eu tenho mais de 200 aulas gravadas, ok? Depois eu vou mandar para vocês algumas aulas aí. Umas aulas que vocês não viram ainda. Perfeito? Então vamos lá. E cada dia eu trago mais aulas, hein? Depois disso aí. É igual eu falo, se eu fosse uma padaria, todo dia eu ia ter pão fresco. Nunca você vai me ver trazendo algo, né, tá repetindo muitas coisas. Eu trago coisas que às vezes, né,
Tem pessoas que precisam passar por certos processos. Mas sempre que eu trago uma coisa que eu já trouxe, eu trago uma revelação nova também. Não tem como. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pode ficar tranquilo, Mariano. Mais tarde eu vou mandar. Ou então você me chama que eu te mando no seu particular. Não vou ficar enchendo o grupo lá, mas eu vou mandar pelo menos umas duas no grupo hoje. Sobre o Shabat, para quem não viu, e uma nova. Ezequiel, né? Eu abri Jeremias aqui, ó. Peraí. Ezequiel 16. Eu sempre junto os dois, Jeremias e Ezequiel. Não sei por quê. Vamos lá. Ezequiel 16, 3. Vai dizer assim, ó. E disse assim, assim diz o Senhor, o Deus a Jerusalém. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe era Eteia. O versículo 4. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, olha só isso aqui é forte. No dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta com faixas. Presta atenção nisso aqui. Veja como que o reino das trevas, ele tem uma maneira de operar. Tem uma maneira, tem um desígnio, tem uma forma de fazer com que tudo isso aconteça. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu quero que a partir de agora, você busque esse conhecimento. Você busca conhecer com os seus pais, ou conhecer, né, com alguém, seus antepassados. Busque esse registro. Busque o Espírito Santo para que a sua concepção, ela é muito importante você entender isso aqui. Por quê? O que o diabo faz? Ele vai aproveitar a motivação do seu nascimento. Anota isso. O diabo, ele aproveita a motivação de um nascimento. O diabo, ele vai pegar na motivação do seu nascimento as condições em que os seus pais se encontravam no momento do seu nascimento. Não sei se você está entendendo, mas vamos lá. E ele também vai pegar o quê? As circunstâncias. Presta atenção no que eu quero mostrar para você. Ele vai pegar tudo isso. Vai aí no Salmo 51. Salmo 51 é um salmo que todo mundo conhece, né? E Davi, ele vai dizer assim: eis que nasci em iniquidade, e a minha mãe me concebeu em pecado. Eu só não lembro qual que é o versículo. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu abrir aqui também para me ver. Mas diz isso. Salmo 51. Deixa eu abrir aqui. Para você entender que isso aqui é muito importante. Versículo 5, tá? Salmo 51, versículo 5. Vai dizer assim, ó: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha só. Se você que está aqui, você foi concebido, e os seus pais, eles eram usuários de droga, usuário de álcool, pornografia, adultério, fornicação, estupro ou rejeição, aqui começou a batalha contra você. Antes de você nascer, já começou a batalha contra você. Antes de você nascer, o diabo já tem uma estratégia. O diabo tem um histórico. Deus, ele tem escrito todos os seus dias estão escritos por Deus, mas o diabo tem todo o histórico dos seus antepassados. E Deus, tudo que você tem de bom está no seu espírito. E tudo que você tem de ruim está no seu DNA. Vocês estão entendendo, sim ou não? Até aqui está claro para vocês? Bom, é igual eu falo, não tem como trazer tudo em uma aula só. Mas conforme cada aula vocês vão entendendo isso aqui. Pode ser que você entenda isso aqui daqui a 4 dias, daqui a semana que vem, não sei. Mas você vai entender muito mais ainda. Porque é assim que sua mente vai se abrindo. Pode ser que eu esteja dando uma outra aula e você esteja do nada assim: nossa, agora eu lembrei aquela aula de semana passada. Agora fez sentido. Tá vendo? Amém? Então é muito importante vocês entenderem. Aqui já começou a batalha contra vocês na sua concepção. É isso que eu quero que você entenda. Aqui já começou toda a problemática, porque o diabo, ele usa esses 5 pontos que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Esses 5 pontos
São esses 5 pontos são os 5 pontos chaves que as pessoas elas acabam subestimando. Elas acabam subestimando muito isso. E o que acontece? Vem vários problemas. Daniel capítulo 4, versículo 13, abre aí. Daniel 4, 13. E eu já estou acabando, tá? As aulas, elas demoram, né, gente? Aí vocês me falam, tá, gente? Que às vezes, ultimamente, eu não tô nem olhando mais para a hora. Quando eu vejo as nossas aulas da escola mesmo, ontem foi 1h25 de aula. Quando eu fui ver, para mim, eu não ligo. Depende muito de vocês aí também. Bem? Vamos lá, Daniel 4, versículo 13. Vai dizer assim, ó. Para mim tá sendo bom, amém. Olha o que tá dizendo, olha o que diz aqui, ó. Quando passa rápido é porque é bom, né? É isso mesmo. Maravilha. Então vamos lá, Daniel 4, 13. Ele, ó, enquanto eu estava na minha cama, olhei para as visões da minha cabeça, e eis que vi um vigia, um santo desceu dos céus. Presta atenção. O que significa isso aqui? Eu vou te mostrar algo aqui. Agora vai em Jó. Vai em Jó. Jó 7, versículo 20. Se você não quiser, não precisa nem abrir, só anota aí. E presta atenção. Jó 7, 20. Só para você entender. Aqui eu estou fazendo uma ligação. Olha só. Se pequei, ó. Se pequei, que farei? O guarda dos homens. Por que fizeste de mim um alvo para ti? Para que a mim mesmo me seja pesado. E por que não perdoas as minhas transgressões? E não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitei no pó, e de madrugada me buscarás e não estarás lá. Aqui eu quero que você entenda que aqui mostra na concepção. Não sei se vocês estão entendendo, mas veja só que na concepção Satanás ele vai rastrear, ok? Satanás ele vai observar você na sua concepção. A forma que você foi gerado vai dar para Satanás vantagens que você nem sequer possa imaginar. E aqui vocês que são pais, mães, você tem autoridade sobre seus filhos. Eu vou falar disso também nas próximas semanas. Eu vou ensinar para vocês orações para vocês fazer para os seus filhos. Quem é que tem autoridade sobre os filhos? Os pais. Você pode pedir para os seus líderes, para os pastores orar, mas pai, você tem mais autoridade do que um líder. Com todo respeito. Você que é pai, você que é mãe, você tem mais autoridade do que o seu líder, do que o seu pastor. Você só tem que usar essa autoridade. Você só tem que, entendeu? É igual eu ensinei para vocês sobre as transferências, toma cuidado. Quando alguém for orar pelos seus filhos, não deixa colocar a mão na cabeça não. Coloca a mão no coração, coloca a mão nas costas, mas não deixa ninguém pôr a mão na cabeça dos seus filhos não. Só vocês, pais. Coloquem as mãos, porque vocês têm uma autoridade imensa. Imensa. Entende? Você não tem noção disso. Você não tem noção da autoridade que vocês têm sobre os filhos de vocês. Então, vocês que hoje estão, querendo ou não, descobrindo coisas que vocês não sabiam, é agora que vocês podem já, a partir de agora, ministrar os filhos de vocês contra todas as estratégias que o diabo já tem contra o futuro deles. Entende? É isso mesmo. Então, é responsabilidade, mas a responsabilidade sempre foram nossa, de orar pelos nossos filhos. Falhou a internet aí? Só falhou para ela a internet? Só para ela, né? Então, todos vocês podem orar pelos seus filhos. A responsabilidade sempre foi nossa. O problema, irmã Thalita, é esse que a gente às vezes passa uma responsabilidade para outras pessoas e a gente hoje paga os prejuízos. Entendeu? A responsabilidade sempre foi nossa. E quando nós assumimos, tudo fica melhor. Entende? Então, Satanás, ele sempre vai observar você na sua concepção. A forma que você foi gerado vai dar vantagem para Satanás avançar contra você, e você nem sequer imagina isso. Em Eclesiastes 5, abre aí, Eclesiastes 5, 6, ou só anota. Só anota porque eu já estou finalizando aqui também. Entendeu? Eu tenho mais um atendimento. Vamos lá. Eclesiastes 5, versículo 6. Vai dizer assim, ó, não consistas, ó, olha só, não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Olha só isso aqui. Nem diga diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria a Deus contra a tua voz.
de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Olha só, agora vai comigo em Êxodo, versículo 23, capítulo 23, quer dizer versículo 20. E eu vou juntar aqui para vocês entenderem. Êxodo 23, versículo 20. Até o versículo 21. Que vai dizer assim, ó. E diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guardes nesse caminho, e te levo aos lugares que eu tenho aparelhado. Versículo 21. Não, peraí, versículo 21. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Olha só, o meu nome está nele. Perfeito? O que eu quero mostrar para vocês aqui? O que eu quero ensinar para vocês aqui, antes de eu finalizar? Eu quero te ensinar, eu quero te mostrar a importância de você entender até mesmo a operação angelical nessas circunstâncias. Quanto de vocês aqui já entende sobre anjo? Já sabe operar com seus anjos? Quanto de vocês já dá ordem para os seus anjos? Escreva aqui. Quanto de vocês já opera com os anjos? Ou entende sobre a operação dos anjos? Entende? Já opera com os seus? Maravilha. Quem mais entende? Entende? Não entendo. Eu vou ter que dar uma aula para vocês também. Alguns entendem, alguns já aprenderam comigo, outros já entendem de antes, né? Eu não entendo. Pois é, todos vocês têm anjos. Seu anjo está aí agora, do seu lado, de braço cruzado, esperando você dar uma ordem para ele. Sabia que tem anjos que estão assim, ó. E aí? Que hora você vai dar uma ordem para mim trabalhar para você? Seus anjos são conservos. Pera aí rapidinho, pessoal. Entende? Os teus anjos são, perdão, os anjos são espíritos ministradores. Eles estão aqui para ministrar a gente. Vocês querem aprender mesmo sobre anjos? Tem certeza? Se eu lançar um treinamento, vocês vão adquirir? Tem certeza mesmo? Será que a gente faz um treinamento? Isso não está nos planos. O inimigo está furioso aqui com a internet. Quero saber mais. Eu tenho muito conhecimento sobre anjo, e não é só uma aula, não. É muitas coisas para a gente tratar. Vamos ver o que a gente faz aí. Se vocês estão dispostos mesmo, eu vou lançar um treinamento para vocês, ok? Para vocês aprenderem. E eu vou ensinar vocês a ativar os anjos de vocês. Existe um jejum que você faz, que é o jejum da alma. Esse jejum te ajuda a ativar os anjos. Só que esse jejum, primeiro, você tem que aprender, claro. Eu só tô falando do jejum aqui, mas primeiro você tem que aprender sobre os anjos para depois você ativá-los. Não tem como ativar antes de você aprender, senão você. Porque você já tem os anjos já em sua operação. Você pode não enxergar agora, mas eles estão aí agora, sabia? Cada um de vocês tem mais de um anjo, sabia? Nós temos anjos para todas as áreas da nossa vida. Só que tem anjos que podem estar presos, tem anjos que podem. Ixi, tem muita coisa que eu quero que eu tenho que explicar para vocês aqui. Tem como explicar só aqui, não. Entende? Mas aqui eu quero mostrar para vocês aqui a importância da operação para vocês entenderem a operação angelical nessa circunstância. Porque os anjos que protegem vocês. Quando você entende sobre anjos, você consegue ter mais vantagem sobre as trevas. Entende? A operação angelical, ela traz mais clareza para você. Então, aqui eu quero que você perceba o seguinte. Aqui você vai perceber que houve um vigilante das trevas em uma reunião nos céus. Ok? Aqui é a palavra que nós lemos. Essa palavra vigilante é a palavra Nessá, quer dizer, que significa assediar, significa velar e observar. Na verdade, significa um atalaia. Só que esse atalaia é um atalaia oculto, tá? É um atalaia das trevas. É alguém que é um ser que está escondido, entende? Ele guarda. Então, é aquele que guarda e observa. Então, quando um vigia ele tem uma informação suficiente, ele estabelece um plano contra uma pessoa.
e ele repassa para outra autoridade executar esse plano. Entende? O que eu quero mostrar para vocês aqui com tudo isso? Eu quero mostrar para você a maneira que o inimigo da nossa alma ele executa certos planos contra você e contra mim. Porque essa é a forma que ele vai querer dar cabo da sua vida e da minha vida. É assim que as coisas começam a acontecer. Entende? Vocês entenderam? Bom, eu espero que essa aula, espero que você possa meditar, eu espero que você possa, de fato, pegar as suas anotações, aplicar na sua vida. Qualquer dúvida, você pode me chamar e perguntar. Espero que essa aula tenha trago clareza para a sua vida, porque nós estamos vivendo um momento muito interessante e também um momento muito delicado nesses últimos tempos. E nós precisamos, pessoal, mudar certas circunstâncias. Nós não podemos mais ficar à mercê, como há muito tempo nós ficamos. É igual eu falei, o inimigo, ele nos distrai, até mesmo com os nossos problemas, com várias coisas, né? E ele quer fazer o quê? Ele quer nos fazer parar e fazer acreditar que de fato chegou o fim para nós. Mas eu quero encorajar vocês, saiba de algo, aquilo que Deus colocou, aquilo que você carrega, o seu propósito, ele é muito maior do que você imagina. E tudo vai se alinhar, e tudo vai se alinhar para que você venha cumprir o seu verdadeiro propósito. Amém? Então, eu vou finalizar porque eu tenho aqui um atendimento, mas feche seus olhos aí. Vamos fazer uma oração para que a gente possa renunciar nesse momento. Feche seus olhos agora. Fala assim, Pai, nessa hora, em um nome poderoso de Jesus. Fala assim, Pai, nessa hora eu me revisto de toda a armadura de Deus, conforme está escrito na tua palavra. Efésios 6, versículo 11. Para mim está firme, Pai, contra as astutas ciladas do meu adversário, o diabo. Fala assim, Pai, eu reconheço que por muitas vezes eu subestimei o inimigo da minha alma. Mas hoje, nesse dia, eu renuncio toda a cegueira espiritual. Eu renuncio toda a distração que me fez cair em ciladas e toda a falta de discernimento, Pai, que me fez cair nas emboscadas do inimigo. Fala, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu renuncio agora todo o esquema oculto, toda metodeia satânica contra mim, toda a trama e toda a concepção espiritual que foi levantada contra mim e contra a minha família e contra a minha casa e contra o meu propósito. Fala assim, agora eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha mente nessa hora. E eu cancelo, eu rompo, em nome de Jesus, toda a emboscada espiritual que foi preparada pelas trevas para me desviar do meu caminho. Fala assim, Pai, eu cancelo agora toda a rede de vigilância maligna, toda observação demoníaca, toda palavra lançada contra mim e contra a minha família, toda a estratégia das trevas. Pai, que nesse exato momento a tua luz venha iluminar todo o meu ser e toda a minha família agora. Senhor, envia os teus anjos guerreiros agora para destruir cada plano maligno arquitetado nas regiões celestiais. Fala assim, Pai, eu declaro que nenhuma maquinação das trevas permanecerá encoberta, porque a luz do teu Espírito vem agora expor e revelar tudo o que estava oculto. Fala assim, eu renuncio agora, eu corto pelo sangue de Jesus toda a influência geracional, toda a marca herdada pela minha concepção, pelo meu nascimento, pela minha genealogia, pela minha educação, ou pelos hábitos que eu tive que abriu as portas para as trevas. Fala assim, Pai, eu declaro que a minha história é reescrita agora pelo poder da cruz. Que toda armadilha oculta será transformada em testemunho de vitória. Que todo sofrimento, toda dor virará um antídoto de cura para outras pessoas. Fala, Pai, hoje, em nome de Jesus, eu assumo a mente de Cristo e o governo do Espírito Santo sobre a minha alma. E eu me levanto agora em autoridade e em poder e decreto que nenhuma arma forjada prosperará. Nenhum plano oculto prevalecerá contra mim. Nenhuma voz das trevas me conduzirá. Fala assim, eu recebo agora. Levanta suas mãos, abra suas mãos em forma de conchinha. E fala assim, eu recebo agora discernimento profético, visão espiritual e sabedoria para
caminhar em luz e declarar que todas as estratégias ocultas das trevas estão sendo desmascaradas. Coloca as duas mãos sobre a sua cabeça e fala assim: agora eu recebo a mente de Cristo. Eu levo todos os pensamentos que estavam aqui, que não é de Deus, cativo agora à obediência de Cristo Jesus. Declaro que todas as estratégias ocultas estão sendo desmascaradas agora. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E só se você concorda, declara aí. Amém.